Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Lírio o honroso convite e os componentes da mesa. O tema que nós vamos abordar é um tema muito atual, porque, como as coisas, nos últimos 50 anos, a medicina praticamente se modificou. E nós entendemos... Nesse primeiro slide, nós vamos mostrar para vocês, de maneira bastante interessante, a modificação que aconteceu nesses últimos 20 anos. Nós temos nessa linha em amarelo a abordagem de todos os doentes submetidos a tratamento para revascularização do miocárdio, seja cirúrgica ou seja através de angioplastia com colocação de stents. Em vermelho, a cirurgia a partir de 90, eu não estou vendo, aqui está bem, a partir de 94, 95, não é? Nós tínhamos uma incidência muito elevada de cirurgias e ela vem caindo gradativamente. E nesse número do Hospital do Coração, em 20 anos, hoje, praticamente 90% dos tratamentos em abordagem de doença isquêmica do coração é feita de maneira não invasiva, através de angioplastia e de colocação de stent. Mudou a história da medicina, sem dúvida. E nós entendemos que o cateterismo cardíaco, desde os seus primórdios, também como mostrou o doutor Marcelo, a história está nos egípcios. A primeira abordagem de cateterismo foi o cateterismo de uma bexiga feita 3.000 a.C. E aqui nós já passamos, não é? 3.000 a.C., os egípcios conseguiram fazer uma punção com um tubo de ferro na bexiga. Depois dos 400 anos de Cristo, nós começamos a ter abordagem em cadáveres e animais, mostrando, através de tubo, como funcionava as cavidades, as pressões e as válvulas. Até em 1711, Alice conduziu o primeiro cateterismo cardíaco num cavalo. Ele conseguiu, através de um tubo, funcionar o ventrículo e fazer a medida de pressões. E é considerado, então, foi quem estimulou o Dr. Weber a realizar o primeiro cateterismo. O médico francês Claude Bernard, ele cunhou o termo cateterismo cardíaco e usou até para medir pressões, oxigenações, começou a usar o termo de diagnóstico, porque o cateterismo tem uma via de diagnóstico e uma via de tratamento, não é? Que é hoje a grande área de cateterismo. O Bernard era um médico francês e professor de fisiologia e foi quem desenhou as primeiras abordagens dentro do corpo humano, medindo pressões. Opa, desculpa. Mas a nossa história começa aqui. Em 1929, um jovem médico alemão, ele realizar, o Dr. Werner Forssmann, realiza o primeiro cateterismo, nele mesmo. Pegou um tubo usado em urologia, tubo de borracha, e colocou na via cubital, na artéria cubital, levou até o coração. Pediu para uma enfermeira que trabalhava com ele levá-la até a sala de raio-x, foi documentado, e ele achava que estava no ventrículo direito. Na realidade, ele chegou até o átrio direito, mas foi a primeira documentação radiológica de um cateterismo. O doutor Werner, ele casou-se com essa enfermeira, foi falar do seu trabalho para o diretor do hospital, e ele disse, olha, o senhor fez uma coisa maravilhosa, mas nós está muito adiantado para o seu tempo. Não fale, não conte nada do que você fez. Mandou ele para outro hospital em Berlim, onde ele publicou, esse é o hospital onde ele saiu, onde ele iniciou, o Augusto Victoria, o hospital de Eberwald, e ele foi publicar no dia 5 de novembro, ele publicou esse trabalho já em Berlim. Quer dizer, nós estamos completando 90 anos desse episódio. Essa é uma cópia do trabalho dele, autografada pelo Dr. Werner, e que foi o pioneiro no estudo de cateterismo. A história do Werner é interessante. Depois disso, ele foi ser urologista, largou a cardiologia, foi fazer urologia, trabalhou como médico de campo e foi
também como cirurgião para a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial começou a haver uma pesquisa muito grande na área de cardiologia, dirigida normalmente por o André Cornan. E aí começaram a citar o Werner, convidar ele para congresso, ele já é um médico de interior, disse, eu estou desatualizado, mas ele com muita alegria participava, e o Cornan, que fez ajudou muito na evolução da pesquisa no cateterismo cardíaco, foi premiado juntamente com o Dr. Dixon Richard e o Werner, o Prêmio Nobel de Medicina em 1956. Quer dizer, uma história maravilhosa. Ele morreu, infelizmente, de infarto, logo depois do Dr. Werner, mas é considerado o pai da pesquisa em cateterismo cardíaco. Cornan foi quem recebeu o título e ele disse, olha, o cateterismo é a chave que abre o cofre de tudo que a gente vai fazer daqui para frente em cardiologia. Novamente aqui o convite da premiação e o nome do Dr. Werner Forstmann é ressaltado como pioneiro na pesquisa hemodinâmica. Bom, daí em 1950, o professor Zimmermann, um outro também, conseguiu fazer o primeiro cateterismo retrógrado. Ele tinha um paciente com insuficiência aórtica e ficou fácil de passar o catéter através da aorta retrogradamente. Claro que depois se mostrou difícil em válvulas normais, válvulas sem problemas de insuficiência, e o Zimmermann desenhou uma abordagem toda, descreveu como se faria um cateterismo de pesquisa retrogradamente. Ajudou também nessa época o professor Seldin, e que desenhou a técnica que todos nós conhecemos de punção arterial, onde você vai e venosa, você vai com uma agulha, com uma luva, punciona, tira a agulha, fica a luva, passa um guia era de violão naquela época, uma corda musical, e a partir daí você colocava o seu catéter. Essa técnica é usada até hoje de maneira no mundo inteiro. Até 1958, quando o professor Mason Sones, também fazendo pesquisa de pressão no ventrículo direito, ele, de maneira acidental, puncionou a coronária direita e fez uma injeção. Já tinha sido disparado o contraste e ele injetou 30 ml de contraste na coronária direita. Com isso, ele ficou muito preocupado, porque fibrilava todo, o contraste era muito agressivo e fibrilava todos os doentes. O doente não fibrilou, ele, a partir daí, desenhou a técnica de cateterismo que é utilizada até hoje. O Dr. Mason Sones, considerado também o pai do cateterismo cardíaco, veio a falecer em 1985, mas, sem dúvida, é o pioneiro na técnica de descrição da coronariografia e abriu caminho para o tratamento cirúrgico ou através de angioplastia, sem dúvida. A maneira como ele desenhou os catéteres, né, para entrar nas coronárias de maneira eletiva, foi ajudada por uma técnica também de um outro urologista, o doutor Junto, que, cansado de ser urologista, veio fazer radiologia e é quem desenhou a técnica de cateterismo direito e cateterismo esquerdo, com catéteres separados. Ele foi o primeiro médico a fundar a Sociedade de Radiologia de Intervenção Radiológica. O professor Dotter, também, que era um médico radiologista, é considerado um pioneiro no tratamento. Ele estudava periférico, tinha uma lesão, passava um catéter de 4 frentes, um catéter de 5 frentes, e ia dilatando de maneira muito difícil. Mas é considerado pioneiro da terapia com catéteres. E, a partir daí, ele recebeu prêmios e passou a ser considerado um dos pioneiros na área de intervenção. Bem, nós chegamos, através dessa técnica do doutor Junix e do doutor Sones, ao diagnóstico perfeito da doença coronária. E aí abriu o caminho para que um argentino, trabalhando naquela época na Cleveland Clinic, o doutor René Favaloro, fizesse a primeira cirurgia de ponte de safena, e que abriu um universo imenso, não é? Permitindo, com esses catéteres, aqui está o doutor Junix, que era urologista, e desenhou os primeiros catéteres, inclusive
passando tudo para a indústria de maneira muito simples e muito coordenada. Passar um pouco para frente, e a aérea moderna, que a gente considera que, sem dúvida, é o professor Guntes, que trabalhava na Suécia, e desenhou o primeiro catéter capaz de tratar uma lesão coronária, sem abrir o tórax. O professor Andreas Grundsky foi o primeiro a realizar uma angioplastia num paciente de 38 anos que viveu mais de 30 anos, depois do procedimento que ele realizou. O primeiro trabalho dele publicado, né, publicado no New England, e fez uma revolução. A partir de 77, o professor Grundsky foi trazido para os Estados Unidos, para Atlanta, e passou a comandar um grupo de estudo e ensinar a técnica dele. O professor Grundsky ficou muito famoso e ficou também muito rico rapidamente. Essa é a técnica dele, muito simples, que é você insuflar um balão sobre uma placa e conseguir espremer na parede da artéria a placa aterótica. Não é? Uma técnica muito desenhada. Depois vieram, depois de 10 anos, os stents, que é hoje a técnica mais utilizada. E aqui a gente mostra o doutor Grundsky, já em Atlanta, ficou rico, comprou um avião. Em 85, ele pilotando um avião com a esposa dele, caiu, era um Learjet, e veio a falecer apenas 8 anos após o desenvolvimento milionário, mas realmente, pela atividade, era um homem muito inquieto. O ano de 85 foi um ano muito trágico para a hemodinâmica, porque morreu o Dott, morreu o doutor Sones, morreu o Junckes e morreu o Grundsky. Então, foi um ano, em 9 meses, nós perdemos 4 pioneiros, não é? E isso foi uma tragédia muito, muito desenhada. O uso de stents realmente veio e hoje domina, sem dúvida, a evolução hoje é a colocação de stents, e o pioneiro no Brasil é o professor Eduardo Mararrego Souza. Nasceu no Maranhão, formou-se em Pernambuco e veio para São Paulo fazer residência no Dante Pazanese. A partir daí ele conheceu o Sones e foi fazer um curso de hemodinâmica, voltando. Dr. Adi Bichaten, na época, foi buscar fazer transplante, realizar transplante, estava na Cleveland Clinic, quando o doutor Favaloro fez a primeira ponte, e a partir daí, o doutor Eduardo passou a trabalhar junto com o doutor Adib. Esse é um momento bastante auspicioso. O professor Sones esteve aqui, o doutor Adib ofereceu um jantar para ele, e nós estávamos juntos, né, nesse momento, em 82, né, na casa do doutor Adib Bichaten. Também o doutor Eduardo, além de fazer o primeiro cateterismo, foi o segundo em angioplastia, porque o doutor Constantini, de Curitiba, foi quem realizou a primeira angioplastia. Mas o primeiro stent foi com o doutor Eduardo, e o grande trabalho, não é, com os stents revestidos em droga, foi realizado no Dante Pazanese. Aqui está o doutor Eduardo, nesse momento, junto com o doutor Patrício Serroz, e com todo o grupo, comemorando a colocação do primeiro stent realmente eluído em medicação, que é a técnica utilizada hoje em dia. Então, realmente, a história do cateterismo, a partir desse ponto, 98, 99, nós tivemos uma inversão do tratamento cirúrgico por um tratamento não invasivo, e essa é a história bonita que nós temos que levar em frente. Muito obrigado.